sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. Atualmente ocupo a posição de assessor docente do gabinete do reitor da Unicamp. Essa posição de assessoria docente, ela é a atribuição dada para a atual coordenação do RIDS Unicamp. E dentro dessa assessoria docente existe a coordenação de implantação do RIDS Unicamp. Então, esta atividade agora, ela tem como objetivo estabelecer, apresentar à comunidade interessada, interna e externa do Unicamp, as bases do que nós propusemos enquanto um plano de ocupação para o RIDS Unicamp da data de 2024 até 2050. Então, nosso papo, nossa conversa aqui é um plano de ocupação para o RIDS Unicamp até 2050. Me permitam, já de antemão, colocar para vocês que quando eu estou discutindo, ou estou colocando aqui RIDS Unicamp, nós estamos nos referindo àquela área que foi adquirida pela Unicamp entre 2013 e 2014, que outrora era chamada de Fazenda Argentina, e que eu espero contar com vocês, com a ajuda de vocês, para que a gente vá devagarzinho desaparecendo com esse nome e estabelecendo e consolidando a ideia de um RIDS Unicamp. Tá? O RIDS Unicamp, ele é, ao mesmo tempo, um fato gerador, um fato estimulador e um elemento componente, talvez um dos mais importantes, da proposta do RIDS, do Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece a proposta de um distrito de inovação e sustentabilidade na atual área que compreende as propriedades da Unicamp, da PUC, dos equipamentos de ciência e tecnologia que compreendem o CIATEC 2 e algumas áreas privadas que também compõem esse Então, antes de tudo, é importante que a gente tenha em mente que o que nós vamos apresentar para a comunidade é o processo ou o planejamento de ocupação do RIDS Unicamp, aquilo que foi estabelecido, aquilo que tem, digamos assim, a mão e o protagonismo e digamos, a prerrogativa da Unicamp em atuar no seu território, aquilo que a Unicamp tem completa liberdade e autonomia para fazer com o seu território que compreende a antiga Fazenda Argentina. Acho que é bastante importante a gente colocar esses limites para que vocês possam contribuir de maneira crítica e também, digamos assim, nos apoiando para a construção desse projeto de futuro que é o RIDS dentro das dependências da Unicamp. Tá? Bom, já que eu me apresentei, eu gostaria também de ter sobrevivido. Não sobreviveu. Não sobreviveu. Então, antes de eu apresentar a equipe, essa é a área que nós vamos discutir nesse planejamento, tá? Então, daqui a nossa querida Unicamp, aqui os limites da antiga Fazenda Argentina e aonde a gente vai fazer a discussão e a apresentação do nosso plano de ocupação, tá? A coordenação do RIDS Unicamp, ela é composta por esse grupo de pessoas que tem, já no contexto da reitoria do professor Tom Zé, levado adiante o processo de ocupação e representado a Unicamp na constituição do RIDS de maneira geral. Tá bom? Então, Roberto Donato, sou eu, coordenador, a professora Adriana Nunes, que é a atual chefe de gabinete adjunta da Unicamp, a professora Gabriela Semani, que está aqui, vai contribuir com a apresentação, que é docente da FECFAL e coordenadora do CEUCI,
é um importante centro que nos ajuda a estabelecer aqui as diretrizes arquitetônicas e urbanísticas do RITS Unicamp. O professor Mariano Laplane, que foi até recentemente o coordenador do RITS, no qual eu o substituí primeiro interinamente e agora de maneira efetiva, que o professor Mariano Laplane, nesse exato momento, está na China. Ele foi convidado pela presidenta Dilma para participar da sua equipe técnica no Banco dos BRICS. Então, ele se licenciou da Unicamp nesse momento e está compondo a equipe da Dilma lá em território chinês. Mas ele, pela importância, pelas diretrizes, ele continua como membro da nossa equipe. O professor Miguel Bassi está aqui, professor do Instituto de Economia, que nos ajuda, principalmente com os processos, e com os modelos econômicos de ocupação do nosso território. A Thalita Del Belo, que logo chegará, ela tem um neném pequenininho, que hoje parece estar muito febril, ela aqui no ato relativamente heróico vai estar contribuindo assim, da maneira que possível. O professor Wesley, que é a nossa referência nos estudos de universidade, professor do Instituto de Tecnologia, a professora Sônia Regina Cal Seixas, que tem uma agenda bastante lotada hoje, porque ela tem um evento na Cameja bastante importante, com muitos convidados de peso, e infelizmente não convidado nesse momento. O doutor Eduardo Gurgel, que é funcionário da Unicamp e também um dos grandes protagonistas de todas as ações de inovação da Unicamp já há bastante tempo. O Gurgel é uma figura importante na constituição do Inova, é uma figura importante na construção dos parques tecnológicos, é uma experiência muito grande nesse tipo de interação com a sociedade e compõe a nossa equipe aqui. E a Patrícia Mariluso, a doutora Patrícia Mariluso, que é a nossa gestora de comunicação. Além dessa equipe que está constituída aqui, nós cometemos a indelicadeza de não atualizar a equipe, mas nós recentemente recebemos uma contribuição bastante importante, que é o professor Rosley. O professor Rosley, da Faculdade de Engenharia Mecânica, também um especialista em inovação e sustentabilidade. Ele ocupa uma cadeira dentro do RITS que é de assistente técnico. Ele vai contribuir com a sua expertise, com a sua capacidade técnica para o desenvolvimento dos produtos que serão necessários para que a gente faça o RITS acontecer a partir desse momento. Por produtos, eu estou pensando nos projetos, nas propostas, nas proposituras de financiamento que nós vamos buscar para poder realizar a ocupação do RITS Unicamp a partir deste momento. Então essa é a nossa equipe. A gente tem uma contribuição bastante importante da Marcela Noronha, que está aqui, também vai contribuir com essa apresentação. A gente tem um conjunto de instâncias no interior da Unicamp que nos dão bastante apoio, então a coordenação de sustentabilidade, a própria Pró-Reitoria de Pesquisa, a própria Reitoria de Pós-Graduação, a Inova tem um papel bastante importante, ela já está no território do RITS Unicamp. Então a gente tem muitos atores internos e externos que contribuem para essa coordenação. Bom, um pouquinho do histórico. Vocês sabem, a Fazenda Argentina ela foi adquirida por volta de 2013. Essa aquisição ela foi relativamente demorada, ela já acontecia mais ou menos desde 2011, então houve um longo processo de negociação. Esse processo de negociação culminou numa desapropriação onerosa, que é um modelo que vocês conhecem muito bem, de desapropriação por parte do Estado a partir de um modelo amigável. Então ela é uma compra, mas ela se faz através de um processo de desapropriação, o que é muito importante para nós, porque ela
vem de uma aquisição do governo do Estado atribuída ao Unicamp. Isso dá uma proteção do Tribunal de Contas e estabelece um governo bastante seguro para que a gente possa agir nesse território. Né? A partir daí, e principalmente a partir de 2017, iniciaram-se as tratativas no contexto da gestão do professor Marcelo Knobel, que foi uma gestão muito importante para o desenvolvimento do conceito do RITS. Né? Iniciaram-se uma série de tratativas, discussões sobre o que nós faríamos com aquela área, né? E qual seria o destino, digamos assim, do futuro da Unicamp atrelado àquela área. Eu acho que essa é não uma dualidade, mas uma multidimensional, uma bidimensionalidade que eu gostaria que vocês acompanhassem. Né? Ou seja, não se trata apenas da ocupação de um território, não se trata apenas da ocupação de uma área, mas trata-se, antes de tudo, do estabelecimento de uma visão do futuro da Unicamp. O que a Unicamp quer enquanto trajetória de uma universidade de ponta, considerada uma universidade de excelência, comprometida com diretrizes de inclusão. Então, o que ela quer e como que ela vai se projetar para esse futuro. Tá? Então, é bastante importante que a gente pense nessa chave. Né? E dentro dessa chave, ou seja, para além de uma área, mas sim um projeto de universidade, né, longas discussões aconteceram, uma série de tratativas, de projetos, de encontros e de métodos de escuta da universidade também aconteceram e foram culminar em 2023 nas famosas oficinas Unicamp 2050. Né? Então a gente começou com consulta aos autores externos, apresentação das congregações, a equipe naquele momento, o professor Marco Aurélio, o professor Marcelo Cunha tiveram um protagonismo muito grande nesse momento, porque eles que lideraram as primeiras tratativas, né? A primeira vez que eles levaram, digamos assim, a palavra do RITS para as congregações, para as unidades internas, para a discussão interna da Unicamp. Começaram a surgir a oficina de especialistas que construíram uma primeira visão do que era o RITS, que deveria ser o RITS da Unicamp. Tá? Surgiu um curso de especialização da FEFAL. O convênio do BID veio com a possibilidade de pensar um primeiro projeto de ocupação desse território. Né? E é a partir desse convênio em que o RITS deixa de ser um projeto unicamente da Unicamp e passa a ser a articulação ou a proposta um pouco mais ampla de uma espécie de distrito de inovação e sustentabilidade. A partir de 2022, né, chega o Master Plan, que foi contratado pela consultoria coreana CRIS, um workshop sobre a visão de sustentabilidade que deveria ser estabelecida no RITS. Em 2022, vocês sabem muito bem, surge a PLC do PIS, né, tentando sobrepor a área que foi inicialmente pensada como a área do RITS, por parte da Prefeitura da Unicamp. Em 2023, nós fizemos, né, o professor Mariano, principalmente, com essa equipe que já estava constituída, iniciou um processo de estabelecimento de tratativas que são exteriores, né, com atores internos. Então, nós somos para diferentes distâncias, nós somos para diferentes áreas, estamos conversando com diferentes esferas de governo estadual, governo federal. A gente vem estabelecendo um contato forte com a Prefeitura de Campinas. Né? Nesse momento é bastante importante a estrutura do Fórum Campinas de Inovação, o presidente do professor é o Eduardo Michel, em que alinhava, constitui e organiza a presença das 14 instituições que compõem o RITS numa proposta comum de distrito de inovação sustentável. Tá? Então, esse é mais ou menos um histórico muito rapidamente que estabelecendo para vocês. E aí, então, uma incumbência bastante importante dessa coordenação do RITS do Unicamp é estabelecer como que nós vamos ocupar esse território e de que maneira que nós vamos pensar nesse projeto de universidade.
Eu não quero aqui antecipar, porque a professora Gabriela Senani vai mostrar de uma maneira muito didática, muito interessante, como que surgiu a ideia de construção de uma área, né, que se constituísse, para além de um parque tecnológico comum e clássico, tal como nós conhecemos, mas com um distrito de inovação considerado um distrito de última geração, em que instituições públicas, privadas, sociedade civil e universidade estejam em plena interação para a constituição dessa ideia do distrito, né? Mas era muito importante, muito importante dizer nesse momento que esse plano de ocupação, portanto, este também projeto de universidade, ele vai além de um modelo clássico de ocupação de território por parte de unidades e centros de pesquisa, né? A vocação do RIDS, a sua posição geográfica, a relação com os vizinhos, com os atores externos, joga o RIDS para uma área de interação, né? Uma área de estabelecimento de conexões com a sociedade mais ampla, para a ideia de territorialização da inovação, para a constituição de centros que não sejam centros de pesquisa no sentido clássico, mas que sejam centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de interação e centros de estabelecimento de conexão, de plataformas de conexão. Tá? É nesse contexto que surge a ideia dos laboratórios vivos, né? Um espaço onde os processos de inovação, seja uma inovação tecnológica, ou seja a inovação do ponto de vista do cunho social, do estabelecimento de novas premissas de política pública, de novas ações relacionadas à sociedade civil, se estabelecem nesse projeto de universidade. Tá? Então, esse plano de ocupação, que é um plano territorial, mas é um projeto de universidade também, ele vai se estabelecendo, né, através dos estudos realizados na especialização da FEFAL, na proposta de master plan elaborada pelo CRIS, no levantamento diagnóstico ambiental feito pelas nossas instâncias internas, pelo plano diretor da cidade de Campinas e pelo PLC do PITS, pelo plano diretor integrado da Unicamp, estudos de benchmarking, estudos de viabilidade econômica e subsídios do levantamento do projeto das oficinas do Unicamp. As oficinas do Unicamp ela aconteceu durante o ano de 2023, foi até o ano de 2024, congregando a comunidade interessada a pensar em projetos para a ocupação. Projetos que pesquisadores, grupos de pesquisa, acadêmicos de forma geral, que se interessavam e tinham uma ideia de ocupação do território do RIDS, foram congregados em oficinas, e dessas oficinas nasceram mais de 70 propostas de ocupação do território do RIDS. Então, esse é o plano que foi proposto pela consultoria coreana CRIS, né? E dentro dessa propositura mais ampla, ficou estabelecido que dentro do território da antiga Fazenda Argentina, atual RIDS Unicamp, o que seria colocado seria apenas ou tão somente atividades de conexão com a sociedade civil, com as empresas e com as instituições públicas, e que aqui não haveria outra missão senão a constituição desses espaços de interação. Qualquer outra proposta, né, que fosse proposta, digamos assim, voltada para outros interesses, elas teriam lugar em outros espaços do RIDS, mas não dentro do RIDS Unicamp, cuja vocação é pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir desses elementos iniciais, quais são as linhas gerais de ocupação do RIDS Unicamp? Né? O que nós queremos do RIDS Unicamp? Como é que a gente está pensando essa ocupação? A primeira delas foi pensar, a partir de uma série de estudos que são de cunho topográfico, do estabelecimento da biodiversidade da área, do seu potencial, da necessidade de recuperação ambiental, dos estudos de declividade, das formas de ocupação, levando em consideração
os projetos apresentados nas oficinas do campo, fazendo uma síntese bem forte de todos esses elementos. A primeira grande diretriz que nós temos aqui é, a área ela tem que ter, até 2050, 75% de área não construída e apenas 25% de área construída. Então, a primeira diretriz que a gente vai estabelecer aqui é que esse plano de ocupação prevê uma forte manutenção de áreas voltadas para áreas livres, sejam elas para a preservação ambiental, o estabelecimento de campos experimentais ou áreas de lazer e caminhabilidade. Tá? O que a gente prevê nesse Unicamp é, antes de tudo, que as áreas construídas elas precisam ter parâmetros de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, precisam estar contidas em, num primeiro momento, apenas 25% do território. Então, no conjunto dessas áreas não construídas, ela vai apresentar em torno de 3/4 da área total e inclui áreas ecológicas, áreas experimentais e de uso social. Então a gente pretende manter, principalmente, tendo como eixo fundamental o estabelecimento dos corredores ecológicos, daquela área que vai compor junto com outras áreas da Unicamp e que a gente está lidando com outros autores para que ela seja uma grande área de conectividade, tanto a partir da Mata Santa Genebra até a Água de Souzas, que a gente consiga, junto com outros atores, estabelecer um grande corredor ecológico que possa ajudar nos parâmetros de manutenção da biodiversidade urbana das cidades urbanas. Tá? Então, a primeira ideia é o estabelecimento de áreas de trabalho de campo, campos experimentais, possibilidades de atuação de pesquisa, seja nas áreas de manutenção da biodiversidade, seja para atividades de pesquisa, como, por exemplo, uma proposta que a gente já tem da Embrapa, de estabelecer um campo experimental e de outras propostas que possam aparecer nesse caminho, tá? Com o objetivo de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação voltadas para o uso sustentável de recursos naturais. Tá? Depois, as áreas de preservação obrigatórias, que vocês sabem se constituem tanto pelo corredor ecológico quanto pelas áreas de APP, tá? E, por fim, as áreas destinadas à convivência, lazer e mobilidade ativa. As áreas construídas somam 350 mil metros quadrados, 25% da área total da fazenda. Desses, a gente compreende 20%, 280 mil metros quadrados, reservados para as instalações da Unicamp, ou seja, para os prédios, para os pavilhões, para as edificações que serão dedicadas ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, que é a dimensão adequada para abrigar potencialmente os 75 projetos cadastrados na oficina da Unicamp, com uma estimativa mais ou menos de 170 mil metros quadrados, além de outros projetos que possam ser de interesse da universidade. E 70 mil metros quadrados, 5% da área, é aquela porção de área que é destinada para a implantação de equipamentos públicos e comunitários, que faz parte da legislação, e a gente precisa destinar essa área para essa finalidade. Então, no primeiro momento, eu chamo agora a Gabriela Simani para desenvolver essa parte mais técnica, de pensar o urbanismo da Fazenda Argentina. Essa é, numa primeira visão, a nossa proposta de ocupação do Rio de Janeiro. Ou seja, as quadras da Inova já estão ocupadas, já tem a antiga sede da fazenda, tá? E as áreas que serão ocupadas em azul
e que estão previstas no conjunto de etapas que nós vamos desenvolver mais para frente nessa apresentação de vocês. Para poder explicar a lógica dessa formação, eu queria chamar a Gabriela para que ela possa desenvolver esse tópico de maneira mais aprofundada para vocês. Obrigado, Gabriela. Bom dia. Obrigada, Roberto. Deixa eu ver. O passador de slides não está funcionando. Esse celular é teu? Posso aqui? Bom, então, bom dia, obrigada pela presença. Vocês podem me chamar de Gabi. Eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, daqui da Unicamp, sou arquiteta urbanista. E acho que, em primeiro lugar, é importante vocês saberem que... Está funcionando agora? Então, em primeiro lugar, acho que é importante vocês saberem que eu não trabalho para a reitoria, não sou funcionária, digamos, eu não tenho cargo na reitoria, né? Tanto eu como outras pessoas que são do grupo do CEUCI também, nós somos um grupo de pesquisadores independentes e nós estamos contribuindo com a Unicamp, com a reitoria, porque nós temos um projeto de pesquisa nessa área, que inclusive a gente começou o projeto de pesquisa para poder ajudar melhor, para poder assessorar melhor a Unicamp. Então eu já começo dizendo assim que, inicialmente, quando a Unicamp comprou a Fazenda Argentina, muitos dos meus colegas e eu mesma até nem entendemos e éramos absolutamente contra, porque a gente falava assim, nossa, mas olha quanto terreno livre tem no campus da Unicamp atualmente. E a nossa posição inicial foi assim, não, a gente não quer nada com isso, porque não devia nem ter sido comprado, não tinha necessidade. Mas depois a gente percebeu assim, que já estava comprado, né, desapropriado, não tinha jeito, ia ser ocupado de alguma maneira. E a gente enxergou aqui uma oportunidade de desenvolver estudos mais aprofundados e contribuir com essa ocupação do espaço de uma maneira melhor, mais racional e, principalmente, uma maneira mais adequada à lógica toda do urbanismo do século XXI. Então a gente começou a realmente estudar. Ninguém no nosso departamento de arquitetura e construção da FECFAL era especialista nessa área. Mas nós começamos a estudar, nós aprovamos um projeto na FAPESP, um projeto de Centro de Ciências para o Desenvolvimento, que é uma linha de projetos da FAPESP que é justamente para ajudar em políticas públicas e a gente tem realmente se dedicado, né, professores de diferentes especialidades, inclusive não apenas da FECFAL, também da FCA de Limeira, né, de gestão pública, também da área de engenharia civil, de saneamento, de ecologia urbana, etc. E a gente tem vários pós-doutorandos, né? A Marcela é uma das pós-doutorandas do projeto, ela recebe bolsa na verdade ela recebe bolsa da FAEDEX, né? Da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas a gente tem outros pós-doutorandos com bolsa da FAPESP. Enfim, então a gente conseguiu trazer mais pessoal para ajudar a estudar esse tema. E eu começo mostrando essa imagem porque eu acho que ela sintetiza muito bem uma mudança de paradigma que existe entre o século XX e o século XXI, da chamada Revolução do Conhecimento, que também expressa a mudança que a gente tem entre os parques tecnológicos do século XX e do século XXI. Então vocês veem, né, um homem branco, de olhos azuis, de gravata, terno e gravata, com um monte de chaminé, soltando fumaça pela cabeça. E do lado de lá a gente tem uma pessoa que a gente não sabe nem se é homem ou se é mulher, né? Também a cor é indefinida. E saindo da cabeça você tem flores, você tem corações, você tem outros tipos de conhecimento. Então essa acho que é a imagem que a gente sempre traz, que a gente gostaria que ela embasasse o conceito, a lógica, né, que a gente vai usar agora no século XXI. A gente tem estudado vários autores que se especializaram nessa área de territórios voltados para a produção de conhecimento.
Então, no século XX, no começo do século XX, a gente tinha áreas das cidades que eram dedicadas exclusivamente à produção industrial, né? Polígono industrial, distrito industrial. Isso é muito importante para as cidades. E, a partir de mais meados do século XX, a gente começa a ter um valor muito grande produzido pela produção do conhecimento. Centros de pesquisa, universidades, isso começa no pós-guerra, né? E aí começam a se conformar os primeiros parques tecnológicos. E surge, então, também essa preocupação dos urbanistas em como que a gente, da mesma maneira que existiam regras urbanísticas para fazer os parques industriais, os distritos industriais, surgem também estudos sobre como fazer esses distritos onde se produz o conhecimento. O que precisa ter nesses lugares, né, do ponto de vista do espaço? Um dos autores que a gente tem acompanhado, que é um dos principais autores dessa área, é o Id Canla, esse aqui, ele é de uma universidade da Austrália, e ele desenvolveu esse conceito de KBUD, né, KBUD, que é Knowledge Based Urban Development, que ele fala assim, que é um novo paradigma de desenvolvimento que visa trazer prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental, uma ordem socioespacial justa e boa governança para as cidades, incentivando a produção e circulação do conhecimento. Então a gente já vê aí que tem preocupações que não tinha normalmente nos primeiros parques tecnológicos, que eles eram voltados para aquela figura, né, daquele senhor de terno e gravata com fumaça saindo pela cabeça, muito provavelmente gerando renda para uma multinacional estrangeira. E aí a gente começou a estudar também a história, né, desses parques por meio da literatura, mas também visitando alguns desses parques. E aí a gente coloca assim, tem um autor que estabelece 3 gerações desses parques. A gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente estendeu uma 4ª geração que a gente identificou. Então a gente começa com uma associação entre as universidades e a indústria, né? Lá nos anos 50, o Stanford Research Park é um importante exemplo. Depois, já nos anos 70, a gente tem uma associação da universidade com a indústria e o governo. Então surgem aqueles grandes parques tecnológicos, como é o Sophia Antipolis, no sul da França, e a gente entende que o CIATEC foi criado nesses moldes também, né? Uma associação entre a universidade, a indústria e o governo municipal, para criar aquela área, né, delimitar aquela área do CIATEC. Depois, a gente tem uma mudança paradigmática, assim, realmente muito importante, na virada para o século XXI, que é em Barcelona, quando Barcelona, no começo do século XXI, pega um bairro industrial antigo, do século XIX, cujos edifícios já estavam obsoletos. As indústrias foram embora de lá porque elas precisavam estar próximas de hubs de transporte, etc. E os edifícios já não serviam mais, era um bairro muito deteriorado. E aí o governo se une com as universidades, com as indústrias e, na verdade, com a sociedade para criar uma coisa no meio da cidade. Não é um parque